Olá, meus irmãos, eu vos saúdo na doce paz de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E nesta manhã de domingo, dia do Senhor, nós vamos estudar as Escrituras Sagradas. Eu estou estudando na minha classe dos adultos sobre a revitalização da igreja. Temos já alguns domingos estudando esse assunto, eu vou dar continuidade. E hoje o tema do nosso estudo é avivamento pessoal e a revitalização. Agora, de uma maneira mais pessoal, vamos falar sobre a revitalização de cada um de nós, né? E para isso eu os convido a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 51. Nós vamos ver este Salmo de Davi. E diz assim a palavra do Senhor: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Graças a Deus, meus irmãos, por sua palavra lida. Meus irmãos, quando nós olhamos para os personagens bíblicos, quase sempre a gente fixa o nosso olhar nas ações extraordinárias que Deus realizou através desses homens. E é muito raro a gente notar e perceber que estes homens, eles também foram homens fracos, pecadores e miseráveis. E nos surpreende, por exemplo, estudarmos sobre Davi, a vida de Davi, e chegarmos em Atos capítulo 13, versículo 22, e vermos ali o Senhor dizendo que Davi era o homem segundo o seu coração. Isso é interessante porque nos faz pensar então em que ponto Davi ele era diferente dos demais homens. O Salmo 51 nos mostra por que Davi ele se diferenciou dos demais, por que Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. E nós vamos estudar este salmo nesse momento. Aqui nós temos, meus irmãos, aqui como pano de fundo dessa passagem, o relato do momento em que o profeta Natã ele confronta Davi com os seus pecados, e rapidamente Davi então ele sente o peso do seu pecado e se arrepende diante de Deus. É verdade, meus irmãos, que Davi cometeu muitos pecados. Davi, ele cobiçou, ele adulterou, ele apropriou-se indevidamente, defraudou, traiu, forjou um assassinato e foi
na verdade, uma série de ações pecaminosas que formaram a história da vida de Davi. Entretanto, meus irmãos, o que a gente percebe então neste salmo é que, embora Davi tivesse cometido muitos pecados, Davi ele recorre à misericórdia e ao perdão de Deus. Ele entende que a sua rendição ao Senhor e a sua consagração tornariam possíveis a restauração da sua dignidade e a renovação dos cuidados de Deus sobre o seu povo. Pela experiência de Davi, meus irmãos, a gente então aprende que o avivamento pessoal é imprescindível para a revitalização da igreja. É o que nós vamos ver a partir de agora. E diante desse texto, que fala sobre o pecado de Davi, mas também a resignação e o pedido de perdão por parte de Davi a Deus, vejamos então quais posturas nós também devemos tomar semelhante a Davi nessa busca por um avivamento pessoal para a revitalização da igreja. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que para que haja também um avivamento pessoal em nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade. Observem que do versículo 1 até o versículo 6, Davi, ele se mostra diante de Deus como um ser frágil. Embora esse homem tivesse sido um grande rei, um guerreiro temido, um conquistador de nações, aqui ele se derrama diante de Deus e reconhece a sua fragilidade. E é assim que ele começa esse salmo: compadece-te de mim, ó Senhor. Em suas palavras, Davi, ele está reconhecendo aqui a sua fragilidade, e este é o primeiro passo, meus irmãos, para um avivamento pessoal de cada um de nós. O que somos diante da santidade de Deus? A Bíblia diz que nada. Em Isaías capítulo 64, versículo 6, ele diz que todos nós somos como imundos, todos os nossos atos de justiça são como trapo da imundícia. Quando nós olhamos para nós, meus irmãos, e percebemos a gravidade dos nossos pecados, reconhecemos cada um deles, nós nos voltamos para o Senhor e reconhecemos o quanto precisamos ser revitalizados, avivados pelo Senhor. A segunda coisa que Davi fez aqui e que nos ensina é a reconhecer a nossa fragilidade. A primeira coisa que devemos fazer para buscar esse avivamento pessoal é reconhecermos a nossa fragilidade. A segunda coisa que Davi nos ensina aqui é a de reconhecermos a nossa necessidade. A partir do versículo de número 7 até o versículo de número 12, Davi ele nos apresenta pelo menos 4 necessidades que ele reconheceu ter diante de Deus. A primeira necessidade era a de perdão, e por isso ele clama ao Senhor para que Deus se compadeça dele. A segunda necessidade era a de uma renovação do seu ser. A terceira necessidade era a de uma revitalização espiritual, e a quarta necessidade, a de um avivamento pessoal da sua própria alma. E é isso, meus irmãos, o que nós precisamos também buscar nessa busca por um avivamento espiritual. É a de reconhecermos a nossa necessidade. Nós também, meus irmãos, precisamos buscar e precisamos do perdão de Deus para os nossos pecados, precisamos de uma renovação do nosso ser, precisamos também, meus irmãos, de uma revitalização espiritual e de um avivamento em nossa alma. Observe aí, a partir do versículo 7, as palavras renova, restitui-me, que dão a dimensão da necessidade que Davi sentia de Deus, das ações de Deus em sua vida, e a certeza de que a sua queda, embora tenha sido grave e momentânea, ela precisava de uma renovação do seu ser diante de Deus. Se bem nós nos conhecemos, meus irmãos, se você bem se conhece, nós sabemos que o que Davi viveu, é bem possível que nós também vivamos.
pecados cometidos, graves pecados, podem manchar a nossa vida diante de Deus. Nós deixamos em alguns momentos da nossa vida, muitas vezes, o pecado nos envolver, e por isso precisamos recorrer àquilo que mais necessitamos diante de Deus. A oração de Davi aqui, ela serve também como modelo para todos aqueles que perderam a alegria da salvação. Esse é o pedido de Davi, né? Restitui-me a alegria da salvação. Aqui ele não está dizendo que ele perdeu a salvação, mas que ele perdeu a alegria da salvação. Sabe, meus irmãos, aquela vida que às vezes a gente vive de desânimo, de entrega total dos nossos pecados, de falta de uma atitude que nos leve a reagirmos diante daquilo que nós estamos vivendo. Pode ser a perda da alegria da nossa salvação. Quando estamos alegres por nossa salvação, quando a alegria da salvação inunda o nosso ser, meus irmãos, nós temos toda a motivação e todo o interesse de servir a Deus com alegria e com prazer. Assim, meus irmãos, assim como Davi, nós precisamos também buscar a Deus para termos as nossas necessidades diante de Deus supridas. E eu cito aqui uma frase dita por Charles Spurgeon em um sermão que ele proferiu, intitulado O Avivamento que Precisamos, e ele diz assim, Charles Spurgeon: o futuro da igreja nas mãos de Deus depende de pessoas que na realidade são espirituais e piedosas. Cada um de nós precisa viver para que a igreja continue viva. Temos de viver para Deus, e se desejamos ver a vontade do Senhor prosperar em nossas mãos. O que Charles Spurgeon está dizendo é que a revitalização da igreja também depende da nossa revitalização, do nosso avivamento, do nosso coração. Não basta, meus irmãos, apenas detectarmos os erros que a igreja tem. É preciso que detectemos os erros e as nossas próprias necessidades. Precisamos nos submeter a uma urgente autoanálise para reconhecermos o quanto precisamos de Deus. Nós vimos então que, a semelhança de Davi, nós também precisamos reconhecer a nossa fragilidade, a nossa necessidade e, por último, reconhecer a nossa prioridade. Observe, meus irmãos, a partir do versículo de número 13, e também em especial os versos 16 e 17 desse salmo. Aqui nesses versículos, Davi nos mostra qual era a sua principal ou a sua prioridade e qual deve ser também a nossa própria prioridade. E a conclusão que Davi chega é que maquiar os nossos pecados, as mazelas que escondemos em nosso coração por uma pretensa religiosidade não funciona. Ele diz no versículo 16 que Deus não se compraz em sacrifícios, do contrário, ele daria ao Senhor, e nem se agrada de holocaustos. Mas foi este o questionamento que o questionamento do povo, feita pelo povo a Deus no Antigo Testamento. Em Miqueias, no capítulo de número 6, versos de número 6 e 7, o povo pergunta ao Senhor: com que me apresentarei ao Senhor? E vejo então a resposta de Deus lá em Miqueias capítulo 6. A resposta de Deus então, através do profeta, foi: ele te declarou ao homem o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Isso está em Miqueias capítulo 6, versículo de número 8. Davi entendeu isso. Ele entendeu que a sua maior prioridade não era desenvolver uma vida religiosa que maquiava os seus pecados e as mazelas do seu coração. Davi entendeu que ele precisava ter uma vida correta diante de Deus, dentro do seu coração, em sua própria alma. Sacrifícios não eram suficientes para agradar a Deus. Ele então diz que o Senhor quer,
O que o Senhor exige de um servo do Senhor é que tenhamos um coração, um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. E este Deus não vai desprezar, diz o versículo 17. Ter um coração compungido e contrito é o que o Senhor quer que tenhamos, meus irmãos, em nossas vidas. Ainda em uma outra citação, eu cito uma frase dita por John MacArthur. Ele disse assim: a verdadeira confissão ocorre apenas quando temos uma perspectiva correta a respeito de Deus. Quando vemos o pecado como ele realmente é, vemos a nós mesmos como realmente somos. Quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós olhamos para dentro de nós e percebemos o quão miseráveis nós somos e o quanto precisamos de Deus, aí, meus irmãos, nós percebemos o quanto precisamos do perdão do Senhor. A principal ou a maior prioridade de um crente, quando ele descobre que ele é frágil, que ele é necessitado, é a de buscar então se voltar para o Senhor, rever a sua vida, aquilo que tem feito, aquilo que tem realizado, e voltar-se para o Senhor. Foi o que Davi fez. Ele entendeu: Senhor, não basta eu apenas oferecer sacrifícios para os meus pecados, não basta eu fazer somente isso. O que o Senhor quer é que eu tenha um coração compungido. O que o Senhor quer é que eu tenha um coração contrito da Tua presença, uma alma quebrantada na Tua presença para Te servir. Mas aí você pode estar perguntando: pastor, o que é que isso tem a ver com a revitalização da igreja? E você vai entender que isso, a nossa busca por um avivamento pessoal tem tudo a ver com a revitalização da igreja quando você olha para o versículo 13. Observem aí o verso 13. O verso 13 diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Aqui está a razão por que Davi, ele entendia que era importante ele ter um avivamento em sua alma, em sua vida, ser transformado por Deus, ser renovado pelo Senhor, para que através da sua própria vida, ele possa ensinar aos transgressores os caminhos do Senhor, para que os pecadores se convertam. Meus irmãos, não há como evangelizarmos, não há como nós pregarmos o evangelho aos ímpios, não há como nós vermos conversões genuínas e verdadeiras na igreja, se primeiro Deus não nos transformar, para que através de nossa vida possamos pregar o evangelho e vermos almas, vermos pecadores sendo convertidos e transformados pelo Senhor. Assim, meus irmãos, o avivamento da igreja, ou a revitalização da igreja, ela começa com um avivamento pessoal. Quando eu e você reconhecemos em primeiro lugar a nossa fragilidade, os nossos pecados, nós não podemos esconder os nossos pecados. Quando reconhecemos a nossa necessidade, e Davi aqui apresenta algumas necessidades como nós vimos, você também pode olhar para a sua própria vida e ver o quanto você precisa de Deus e as maiores necessidades da sua vida. Mas também é preciso que a gente reconheça a nossa prioridade. A nossa prioridade diante de Deus, meus irmãos, não é vivermos uma vida apenas e tão somente religiosa, onde a gente apresenta a Deus os nossos cultos, os nossos louvores, e achamos que isso é o bastante. Sacrifícios agradáveis a Deus são um coração compungido e contrito. Este Deus não vai desprezar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe as famílias que estão agora reunidas, nos ouvindo e estudando a palavra do Senhor. Que Ele possa fazer de nós instrumentos vivos em suas mãos, depois de uma transformação pessoal, de um avivamento pessoal. Que Ele nos avive, que Ele revitalize a sua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Deixe-me orar por você e por sua família nesse momento. Senhor, nós acabamos de ouvir a Tua palavra, acabamos de estudar a Tua palavra, Senhor, e de ver, ó Deus, o quanto precisamos de um avivamento pessoal, para que a Tua igreja seja revitalizada. Abençoe, ó Deus, cada irmão que está acompanhando essa mensagem, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, ó Deus, que o Senhor também, ó Deus, possa revelar ao seu coração por meio da Tua palavra, ó Deus,
a sua fragilidade, as suas necessidades e a prioridade da sua vida, ó Deus. Ensina-nos, ó Pai, a te servir. Ensina-nos, ó Deus, a nos voltar para o Senhor em arrependimento e dá-nos, ó Pai, o que nós precisamos. Dá-nos o perdão dos nossos pecados, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a transformação de nossa alma, ó Deus, o avivamento de nossa alma, Senhor, para que ofereçamos sacrifícios agradáveis ao Senhor, de um coração compungido e contrito na Tua presença. Abençoa os Teus servos, abençoe este dia, ó Deus, para que vivamos na Tua presença. Fortalece as nossas vidas, ó Deus, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus.